Bem, retomamos então essa mesa do ciclo de seminários Cultura, Democracia e Cidadania. Esse primeiro seminário tem um foco no tema formação de agentes culturais. Então, nessa mesa, a gente tem os três palestrantes do dia, Isaura Botelho, Luiz Augusto Fernandes Rodrigues e Alexandre Barbalho. O tema da mesa é proposições para o aperfeiçoamento das políticas de fomento Aldir Blanc e Paulo Gustavo. No caso, a Política Nacional de Blanc, pensando nas diretrizes de políticas. Então, a gente, de certa forma, traz as contribuições deles todos, né, através de intervenções de 10 a 15 minutos, e depois a gente abre para um debate entre eles, entre nós. Aqui, então, lembrando vocês, a gente tem, além dos convidados, um grupo de debatedores que são os palestrantes e outros convidados, professores de várias universidades de Minas, de outras instituições. E hoje também a gente tem a presença de 4 coordenadores de comitês de cultura de 4 cidades mineiras. Então, eu queria que eles se apresentassem. Boa tarde, eu me apresentei hoje de manhã. A Agência de Iniciativas Cidadãs vai ser a OSC, parceira, né, que está aí com essa parceria com o MINC, e aí tem as 3 OSCs, eles chamam OSC mãe, OSC filha, mas é um nome diferente, né? Mas as OSCs parceiras da OSC Celebrante. Eu me chamo Jennifer, sou de Viçosa, sou representante da ACR, né, Associação Carla Rosa. Viçosa? Olá, gente. Meu nome é Luciana Aguiar e eu represento um ponto de cultura no Vale do Jequitinhonha, em Araçuaí, Minas Gerais. Se chama Cinema Meninos de Araçuaí, e a organização parceira, né, do Comitê de Cultura se chama Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, CPCD. É um prazer estar aqui. Boa tarde a todas, a todos, a todos. O Anderson Godoy, sou de Patinga, região do Vale do Aço, e também sou uma das OSCs parceiras, que é a Associação Coreográfica Híbridos Cia de Dança, mantenedora do Espaço Híbridos Pontos de Cultura. Prazer tê-los aqui, somando nessa discussão, reflexão, que tem o intuito, enfim, de que a gente possa criar uma partilha, né, com todos os parceiros. A gente pensou originalmente em alcançar Minas Gerais, que já é pretensioso, mas pelo menos daria conta, exato, daria conta pelo menos com os nossos parceiros, né, das universidades mineiras, mas a gente está tendo um bom alcance, né, nacional. Então é uma alegria para a gente que essa iniciativa possa resultar, né, em conversas, diálogos no sentido que planejamos. Então vou passar a palavra primeiro para o Luiz Augusto, que faz aí suas considerações. Gente, então boa tarde. Pensando assim, eu não organizei uma coisa muito certinha para essa mesa, diferente do que eu falei de manhã, coisa mais organizada. Então aqui vai ser mais um tormento de ideias mesmo, um pensar juntos. A partir da proposta da própria mesa, né, proposições para o aperfeiçoamento das políticas de fomento, Lei Paulo Gustavo e Política Nacional Aldir Blanc, diretrizes de políticas. Eu começaria... Todas essas duas leis, elas precisam da participação da sociedade de uma maneira geral, de todos os sujeitos que estão na cena cultural. E cena cultural é uma coisa muito ampla, ou seja, todas as pessoas que têm algum interesse por ações e projetos políticos na área de cultura. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa de pensar, diretrizes de políticas, e pensando na questão da participação, seria reforçar a própria dimensão público-política de cada um de nós, tanto nas esferas de governo, quanto da própria sociedade civil. Somos agentes políticos, somos construtores e debatedores, e disputamos políticas, disputamos projetos,
sempre na perspectiva do coletivo. Né? Pensar política é pensar um pensar coletivo. Então, acho que o primeiro desafio é esse, que não é um desafio pequeno, porque o mundo rema a contramão desse processo. O mundo nos quer mais individualizado a cada momento, sujeitos empresa, a cultura então vive essa coisa de somos meios, então temos que ser microempresários, ou seja, empresários de nós mesmos. A ditadura dos editais fazem isso, com o campo dos fazedores da cultura. Então, um conjunto de coisas que retrai, atrofia essa dimensão política de nós todos. Então, acho que o primeiro desafio seria reforçar essa dimensão. E aí eu digo isso, o próprio governo nem sempre se coloca nesse lugar de ser um promotor de políticas. Falei isso em algum momento nesse seminário. Muitas vezes os governos funcionam também como empresas, não como mediadores e não como formuladores e mediadores de processos. Talvez em decorrência disso, uma outra diretriz, entendo que seria ampliação da qualificação para a gestão. E, de novo, eu acho que isso pega tanto as esferas governamentais quanto os segmentos sociais de uma maneira geral. Eu pesquisei, conversei com muita gente durante a Lab 1 e ficou claro, e creio que é o caso de muitos municípios pelo Brasil afora, pensamos isso mais no âmbito do estado do Rio de Janeiro, de onde eu sou, mas certamente isso se replica. Muitas secretarias ou departamentos de cultura pelo país afora não tem pessoal, às vezes não tem nenhuma sala própria, não tem equipamento, ou seja, não tem recursos. Então, a precarização, a precariedade do trabalho na cultura perpassa o ambiente da gestão pública, além de que o trabalhador da cultura é um trabalhador com alto nível de precariedade. A gente não tem os amparos trabalhistas normalmente, trabalha-se muito na informalidade, trabalha-se muito por projeto. Se, de maneira geral, o próprio trabalho contemporâneo é cada vez mais um trabalho que se precariza nesse sentido, a cultura, então, isso ainda é mais acentuado. Então, ampliar a qualificação para a gestão desses dois atores sociais é prepará-los para esse enfrentamento de uma forma mais fortalecida, mais robustamente, para se colocar frente a essas adversidades. Outra diretriz que eu entendo seria a necessidade de territorializar as políticas, aí falando mais do campo da gestão governamental estritamente. Falei sobre isso hoje de manhã. Territorializar as políticas, ou seja, é fortalecer os territórios, mas aí em várias perspectivas. Uma primeira talvez fosse a descentralização dos equipamentos. A gente tem equipamentos públicos que estão muito mal espacializados nas muitas das cidades. Às vezes tem muita coisa na sede, os distritos não tem quase nada. Às vezes, mesmo na sede de cidades maiores, tem uma área mais central, e os outros bairros são desabastecidos de equipamentos. É lógico que não se faz cultura só a partir desses equipamentos públicos, mas é uma questão importante. A gente entende que a fruição retroalimenta a criação, então a gente tem que ter também esses espaços de fruição oferecidos à sociedade de uma maneira mais equânime, mais igualitária. Então, essa desconcentração de equipamentos, eu acho que é um desafio para a gestão pública. A participação é cada vez mais uma demanda, a implantação dos sistemas municipais está no radar das políticas hoje em dia, inclusive demandadas pelas leis de fomento atuais. Então, na implantação dos sistemas municipais, o dito CPF da cultura, o conselho, conferências, planos e fundos, as conferências é um ponto importante. E é uma outra coisa que funciona, às vezes, muito, muito mal resolvida em muitas cidades, que não descentraliza as conferências. As conferências somente são nas sedes dos municípios, o que nem sempre é favorável a quem mora em distritos, faz cultura, trabalha em distritos mais afastados. Então, eu acho que é algo que tem que estar também como diretriz das políticas. Representações territoriais também nos conselhos. Já falou-se isso no dia. Os conselhos são muito pouco pensados a partir de perspectivas territoriais. São a partir das linguagens artísticas, etc, etc. Trago até como referência o Conselho Estadual do Rio de Janeiro, onde os 16 assentos da sociedade civil
10 são representações territoriais, a partir das divisões territoriais do Estado. E só 6 por linguagem artística. Ou seja, eu acho que tem que garantir esse tipo de perspectiva, a representação territorializada nos assentos dos conselhos. E por aí vai, ou seja, territorializar a política seria esse conjunto de iniciativas, ao meu ver. Né? E talvez em paralelo a isso, quer dizer, mas aí mais uma questão da representação dos territórios, aí mais dos territórios de produção de cultura. Falei hoje mais cedo dos cadastros, mas, sobretudo, assim, de padronizar bases cartográficas. A gente tem algumas iniciativas de representações cartográficas do campo da cultura. Tem o mapa da cultura, que é em escala nacional, alguns estados têm seus mapas, algum município ou outro tem seu mapa, ou seja, de plotar espacialmente onde estão os espaços, aí públicos e não públicos, comunitários, etc., onde estão os fazedores, ou seja, onde está localizado espacialmente esse universo. E essas bases nem sempre conversam. Mesmo as bases federais, ou mapas da cultura, não dialoga com o mapa da rede de pontos de cultura, por ser um mínimo exemplo. Então, você tem que integrar essas coisas para que elas conversem. Seguindo essa necessidade de conhecer ou reconhecer o território dos agentes, é preciso, então, mapear e diagnosticar as práticas, os espaços dos agentes. Essa coisa de fazer cadastros e depois ampliar para além dos cadastros, que ocupou parte da minha fala hoje de manhã, foi uma demanda das leis atuais. A Lei Paulo Gustavo I trouxe isso, mas foi uma coisa tratada por muitos governos municipais como uma mera obrigatoriedade. Eu tenho que mapear, eu tenho que cadastrar os espaços para poder aplicar o inciso 2. E depois não vai à frente. Esse cadastro tem que ser continuado. A cultura é viva, é dinâmica. E o que se cadastrou ali em termos de apoio emergencial não resume a totalidade dos espaços de produção de cultura que tem que estar cadastrados de uma maneira ampla. Não pode ser também só os que demandam apoio emergencial. Então, isso segue sendo, a meu ver, um desafio, uma diretriz importante na produção de políticas de cultura. Articular os recursos, a gente está falando agora de uma questão muito novidadeira do campo das políticas culturais, que é ter recurso público com segurança de aplicação e ter recurso público capilarizado em todo o território nacional, ou podendo ser capilarizado em todo o território nacional. E isso aumenta o compromisso que a gestão pública tem que ter de que esses investimentos, que esses recursos se traduzam em investimentos efetivamente. Investimentos que dialoguem com os desejos locais, ou seja, que dialoguem com aquilo que está traçado em metas de um plano municipal de cultura. Então, esse espelhamento entre o recebimento do recurso e a aplicação disso segundo planos compactuados com a sociedade civil é algo que não pode ser diferente. Os municípios que ainda não têm plano, e são muitos em termos de municípios, precisam com urgência construí-los, ou seja, pensá-los e construí-los em parceria com os agentes da sociedade civil, e os recursos têm que estar, então, sendo aplicados nessa perspectiva. Inclusive facilitando que um plano seja construído com essa replicabilidade, com essa aderência junto aos setores sociais. E a PNAB aponta isso, porque a gente tem duas grandes políticas públicas desse milênio, vamos chamar assim, né, que surgiram a partir de 2003, que são o Sistema Nacional de Cultura e a Política Nacional Cultura Viva, que tem que ser reforçados. Então, eu acho que a PNAB já até coloca algumas implicações de recursos com a PNCV, com a Cultura Viva, os pontos de cultura, em especial nos recursos estaduais. Aí o comprometimento é direto para todos os estados e é direto para alguns municípios, mas eu acho que isso deve ser pensado para os municípios como um todo, e mesmo os que não têm obrigatoriedade, formulem, porque o bonito do Cultura Viva é que ele é uma política cultural de base comunitária, de base territorializada. Então, o vínculo com a sociedade está muito claramente, com a participação também, com a diversidade cultural também.
Então, eu acredito que é uma das políticas com maior força e ela precisa, então, de ser reforçada a partir da PNAB, com um elemento que aí retroalimenta a minha primeira colocação, eu estou fechando com isso, que o Cultura Viva dialoga muito com o fortalecimento dessa dimensão público-política dos sujeitos. Ele pressupõe autonomia, empoderamento, são bases para a política desde a sua criação inicial como programa em 2004. Então, entendo que é uma política que precisa de ser vista com muito carinho, com muita seriedade. Agradeço aí, passo para o Alexandre. Boa tarde, novamente. Bom, depois de 2 dias de trabalho, muita discussão, né, no final do dia, é difícil a gente fugir de temas que já foram abordados. Então, eu vou tentar, até porque concordo compactuo com muitas análises e reflexões e apontamentos que foram feitos ontem e hoje. Então, vou tentar, nessa mesa, a partir da parte final do anunciado da mesa, que é diretriz de política, me centrar mais na questão da política. Não é? E dizer o seguinte, nós que estamos acompanhando, né, que estamos aqui presencialmente, estamos aí acompanhando pelo YouTube, né, que estamos lidando cotidianamente com a questão da política pública, né, a agenda da política pública é uma agenda limitada. Não existe recursos para que o Estado dê conta de todas as demandas que chegam a esse poder público. Então, transformar um problema, uma questão, em uma agenda de política pública é um movimento muito importante, é um movimento político importante. É a relação entre a agenda política e a agenda da política pública. É isso que eu queria chamar a atenção. Né? Uma agenda de política pública, claro, ela pode ser formulada por dentro do Estado, né, por dentro do governo, a partir, obviamente, não é formulada à toa, ela é formulada a partir de indicadores, a partir de demandas que estão dispersas, ou de interesses de lobistas, enfim. Ela pode surgir por dentro do governo, mas o mais usual é que ela seja demandada por fora do governo, né? A partir de uma agenda política. E eu estou falando política aí, não é apenas a política partidária, não é apenas a atuação dos partidos, mas no sentido que a palavra inglesa, que nós não temos essa riqueza, né, de vocabulário político nosso, né, a palavra política, né, em inglês você tem 3 palavras que são traduzidas por política. E aí, quando se traduz, perde a riqueza, não é disso. Então, tem a palavra policy, que a gente, quando fala em policy, quando traduz, é política pública, mas tem a palavra politics, que são os embates políticos, é aquela ideia de que nós somos animais políticos, né? Estamos imersos nas disputas simbólicas, políticas. Então, quando eu falo na agenda política, eu não estou só me referindo à atuação dos partidos dentro de uma lógica de uma democracia liberal, mas estou falando também da atuação dos vários movimentos sociais, dos movimentos político-culturais. Por que é que eu estou chamando a atenção disso? Porque a Lei Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo e a Política Nacional Aldir Blanc, elas são exemplos da forma como a agenda política pautou a agenda da política pública. Não é? Isso é um dado muito importante para a gente entender as diretrizes de política que, em especial, a Política Nacional Aldir Blanc nos coloca. Não é? Porque ela tem essa origem, esse DNA, que é um DNA muito forte. Já debateu isso, eu não vou, não é? E todos nós que estamos nesse campo sabemos como foi toda a luta para a LAB, toda a luta para Paulo Gustavo e para a Política Nacional de Blanc. Não vou revisitar isso, todos nós sabemos. Mas eu acho que é importante a gente ter isso em mente, né? Termos a compreensão da raiz, não é? Da formação dessas políticas, para a gente reforçar, então, que um elemento fundamental dessa política pública é a sua diretriz política, não é? Que é anterior à política pública. E essa diretriz política, ela se coloca na elaboração da Política Nacional Aldir Blanc, por exemplo, né, só citando um instrumento que a Aldir Blanc II coloca, quando ela diz que, além do plano de ação, os estados, o Distrito Federal e os municípios precisam elaborar um plano anual de aplicação dos recursos. Até aí é um procedimento técnico.
tanto o plano de ação quanto o plano anual de aplicação dos recursos. Mas exatamente porque essas leis têm como raiz essa atuação política, que a política pública já diz o seguinte: esse documento, não é, esse plano segundo, deve ser apresentado ao MINC, tem como objetivo detalhar a execução dos recursos pelos entes federativos. E a parte que eu queria destacar: a sociedade civil deverá ser ouvida na elaboração do PAR, né, o PAR, preferencialmente por meio de seus representantes nos conselhos de cultura ou, na ausência destes, em assembleias gerais, junto aos agentes e fazedores de cultura do território. Veja como essa passagem é profundamente política, não é? A política pública demandando a participação política, seja nos conselhos, portanto a participação mais ou menos institucionalizada, mais ou menos não, institucionalizadas, mas olha que interessante, na ausência do conselhos, se chama assembleias. Talvez seja até mais interessante que os conselhos. Eu acho que podia ter as duas coisas, né? O conselho e as assembleias. Né? Você chamar assembleias gerais junto aos agentes e fazedores de cultura do território. Né? E aí eu trago isso, né? Essa passagem, isso é da passagem da lei, certo? Não estou inventando nada. Isso está lá no documento do Ministério da Cultura. E eu tenho monitorado pela internet, né? Eu tenho um buscador não, o nome desse é um rastreador que ele vai me todo dia ele manda para mim tudo que aparecer, não é, toda postagem que sai na internet que tenha palavras-chave que eu, né, sigo, né? E uma delas é a questão dos conselhos e também a questão da LAB. Então eu tenho monitorado há bastante tempo esse processo em todo o país e eu constato, né, empiricamente, né, pelas postagens que me chegam, como essas consultas estão ocorrendo nos estados e nos municípios em várias partes do Brasil. Inclusive de estados e municípios que estão sob gestão de partidos de oposição ao atual governo. Não é? Então, o espectro partidário vai da direita à esquerda, não é? Governos da direita à esquerda estão promovendo essas escutas, essas consultas públicas para a elaboração desse plano. Isso me lembra muito no momento ainda de construção do Sistema Nacional de Cultura. Nós estamos falando aqui, né, da PENAB, ela está profundamente ligada ao sistema, né, já discutimos isso várias vezes ao longo desses 2 dias, mas quando o sistema estava sendo construído, né, quando a Secretaria de Articulação Institucional, né, a SAI, estava, vou dizer aqui a palavra, vendendo a ideia do sistema junto aos gestores estaduais e municipais, eu fiz uma pesquisa também desse mesmo modo, indo à internet, trazendo as postagens que tinha o Sistema Nacional de Cultura, e eu constatei um dado muito interessante. Eu estou falando isso aí lá em 2010, 2011, não é? Como os municípios, não estava nem mais falando dos estados, porque naquele momento todos os estados tinham aderido ao sistema, mas como os municípios estavam aderindo, e eu estava acessando a fala dos gestores, né, dos secretários, até mesmo dos prefeitos e prefeitas, das secretárias, mas também dos agentes culturais dos municípios, e todo mundo fazendo uma loa ao sistema, não é? E a adesão ao sistema, o sistema vai garantir institucionalidade, o sistema vai garantir políticas de Estado para a cultura, o sistema vai garantir participação, democracia e tal. Em todos os espectros partidários, em todos os governos municipais de direita e de esquerda. Então, aquele momento lá de 2010, 2011, está acontecendo agora de novo, que é muito interessante. Por quê? Volto a dizer, a LAB foi essa construção coletiva e isso reforça a sua, digamos, a sua legitimidade, né, junto à sociedade. Tá? Então, tenho monitorado aqui essas consultas, elas têm sido feitas na forma de audiências, consultas e até seminários. E olha que interessante, Ipatinga está aqui, não estava nem que tínhamos combinado aqui, temos aqui um ponteiro, né? Você é ponteiro, né? Temos aqui um ponteiro de Ipatinga e uma das notificações que eu recebi hoje, mas seu nome eu perdi na hora. O Anderson. Viu, Anderson? Uma das notificações que eu recebi hoje foi da realização de um seminário ontem à noite lá em Ipatinga, o Seminário de Cultura de Ipatinga, né? Esse seminário faz parte, uma das etapas do processo de consolidação e execução da Política Nacional Aldir Blanc na sua cidade, no seu território, né? Esse seminário é resultado de um mapeamento cultural que se dá a partir dos fóruns setoriais,
em 8 e 16 de abril. Ou seja, olha lá, o município, claro, Ipatinga não é uma cidade pequena, eu fui atrás, 200 e tantos mil habitantes, é uma cidade, 200, uma cidade grande, não é? Ontem, hoje, nós estávamos falando dos pequenos municípios, como é que eles podiam tal. Ipatinga não é bem um pequeno município, pelo contrário, é uma grande cidade. Mas Ipatinga está lá fazendo um seminário. Ele não fez uma conferência, não fez uma consulta, fez um seminário. Não é? Um seminário, né? A ideia da gestão era utilizar o seminário como espaço de reflexão sobre as principais prioridades para o desenvolvimento e a sustentabilidade da cultura de Ipatinga. Olha o tema do seminário: Políticas Culturais e o Programa Nacional Aldir Blanc. 2 pontos. Caminhos para a cultura brasileira. Não foi nem para a cultura de Ipatinga, não, foi para a cultura brasileira. Não é? Então, eu acho que estou trazendo aqui Ipatinga porque eu quis trazer um município de Minas, e aí, coincidido, nós temos aqui, ele pode até dizer que tudo aquilo é fake news, nada aconteceu, mas, bom, olha aí. Ótimo. Um auditório lotado, você está escutando talvez, ele está dizendo aqui que o auditório estava lotado, não é? Confirmando, de uma certa maneira, aqui a notícia. E aí eu saio de Minas, vou para o estado do Ceará, pensando então como isso está, né, como é possível que essa política dê certo. E obviamente eu estou falando de um governo que está alinhado com o governo federal, o governo do estado do Ceará é alinhado com o governo federal, não é um governo de oposição, obviamente. Então há uma tendência a ir junto com o governo federal, mas em abril agora, no final do mês, o governo do Ceará, a Secretaria de Cultura, realizou a 3ª edição do Encontro do Sistema Estadual de Cultura, né? Que reuniu os gestores municipais, dirigentes municipais e entidades, exatamente para debater a efetivação no estado do Ceará do Sistema Nacional. Né? Então, foram 300 participantes de 152 cidades. O Ceará tem 180 municípios, está bem longe dos 600 de Minas, né? Mas, quantos? 800, eu tinha 800, mas 853, para ser mais exato. Foram 152 cidades, mas vejam, todas as 182 cidades estão cadastradas estão com planos cadastrados, né, de ação cadastrados no MIC para a execução da Política Nacional Aldir Blanc. Então, assim, essa realização do encontro estadual para fortalecer o sistema estadual de cultura, tá, é uma materialização disso que eu estou falando, dessa relação entre a agenda política com a agenda da política pública, a expressão da agenda pública de cultura, né? Então, assim, a minha fala vai um pouco para reforçar essa questão como essas diretrizes de política, na verdade, é a diretriz da agenda política sobre a agenda pública. Né? Maravilha, Alexandre. Isaura. Vamos ver se está ligado aqui. Está. Boa tarde. Né? Vamos retomar aqui a... Certo. Na verdade, Fernando, a minha opção seria mais comentar a fala... Só um minutinho, pessoal. Tá. Que ainda não está te ouvindo. Comentar a fala de Alexandre e do Luiz. Porque eu acho que não temos muito como escapar de algumas coisas que foram reiteradas aqui. Foi a primeira fala do seminário. Nós sabemos o potencial que o Sistema Nacional de Cultura tem para criar bases estáveis de um fomento. É esse o tema, não é? Da mesa. E, na verdade, nós temos que acionar tanto parcerias institucionais, aqui no caso representada pelas universidades aqui presentes, mas também as universidades país afora. Uma coisa importante a gente ter claro é que isso eu falei hoje de manhã, que até hoje a área da cultura não se entendeu sobre qual é o melhor sistema de informações e de cadastramento.
Isso é uma coisa básica. O mapa cultural, quem é que estava me falando que está desatualizado? Hã? Ah, foi você. O investimento nisso é uma coisa básica, porque tem uma coisa, Luiz, não adianta cada município inventar o seu sistema de cadastro, se ele não dialogar com o seu vizinho, né? Então, na verdade, aí são coisas que, para mim, é claro o papel do Ministério da Cultura na liderança desse processo, né? E as diretrizes, aquilo que também mencionei, na verdade, estou me referindo à minha fala de hoje de manhã. Gilberto Gil foi um arauto fantástico da cultura no seu sentido ampliado e fez disso uma presença em todas as suas falas públicas. Isso cria isso reverbera na população e nos dirigentes, porque, na verdade, o pessoal da cultura muitas vezes tem que funcionar contra os seus dirigentes, né? Um secretário que acha tudo irrelevante, que não encaminha. Só para você ter uma ideia, o único ministério que não tinha assinado um termo de colaboração com o IBGE durante o governo Fernando Henrique foi o Ministério da Cultura. E nós tínhamos como ministro um cientista político e o seu secretário poderoso, outro cientista político. Então, veja, na verdade, a cultura está sempre lutando com a diversidade, não é? Então, eu acho que é básico pensar se a flexibilização da arquitetura do sistema ser básico. Um sistema, hoje foi falado aqui algumas formas muito criativas e efetivas de se formar gestores. Eu acho que é premente que se invista nesses gestores, que são os que vão estar lá na ponta, tanto liderando os cadastros, como liderando os processos de aplicação das leis, né? Eu acho que fazer um mapeamento dessas experiências de formação, Lia citou um que foi, confesso que foi o modelo que mais me interessou, que é de prestar uma assessoria aos municípios, né? Foi uma experiência quinzenal, não é isso, Lia? Que os gestores iam ao Rio, à UERJ, não é? Para debater as suas questões ali prementes. Isso é mais formador do que qualquer outra coisa, porque é o seu trabalho que está sendo comprometido, né? Eu acho que se deve estimular a organização de consórcios na área cultural. Nós vimos, no caso de São Paulo é um caso meio particular, porque tem um governador que
agora uma gestão na área da cultura que é assustadora, né? Uma secretaria que, não contente em ser de cultura e economia criativa, é também das indústrias criativas, né? E o que nós estamos verificando é que está havendo cada vez mais a busca por uma rentabilidade na área cultural. E essa rentabilidade passa pelos equipamentos também. Então, nós temos um projeto que há 36 anos é muito bem sucedido, que é o das oficinas culturais. Eles acabaram com esse projeto. E, claro, eles não acabaram. Mas como? Então, vamos programar outro tipo de atividade nessas oficinas, né? Você vê que a perenidade das estruturas na área cultural, elas estão sempre sob ameaça. Não é o fato de desse programa ter 36 anos que lhe dá garantia de sobrevivência, né? Acho que existem legislações também pelo país que podem ser publicizadas e estimuladas, como eu citei o programa VAI de São Paulo, que é um programa que atende basicamente a periferia e que mapeia, mas não como mapa da cultura, mas já mapeou mais de 3.000 coletivos de culturais, né? Menos ou mais culturais. Então, na verdade, o que é que eu acredito? Eu acredito na pluralidade de circuitos culturais, de diverso tipo, e para isso você precisa lideranças fortes, né, do plano das diretrizes e dos conceitos, que foi a principal característica da gestão de Gil. Vocês vão dizer, você não falou de Juca. Não, eu acho que Juca surfou na gestão de Gil, né? Então, agora, vejam, tudo isso é atravessado pelos oportunismos, né? Pelos carreirismos. Então, você precisa de uma sociedade de fato interessada para levar adiante um projeto cultural que, mais uma vez, reverbere na vida cultural da população. Eu paro por aqui, mas eu deixar para a discussão. Eu anotei algumas coisas, mas que devem surgir aí na fala. Obrigada. Perfeito, Isaura. Eu tenho, assim, talvez menos questões e mais reflexões para somar, né? Eu também estou, né, na discussão de política no Ministério desde 2002, né? Eu chego na área de política cultural em 2002, então eu acompanhei todo esse processo, toda a construção, né, que é muito interessante. E os muitos... primeiro eu vou falar da discussão do Sistema Nacional do SNIC. Né? Os muito vai e vem, os movimentos, né, de fluxo e refluxo da discussão sobre o sistema, do pensamento sobre vários desenhos de plataforma, as discussões sobre as árvores de conhecimento. E aí, enquanto a gente estava aqui, eu comecei a fazer uma reflexão que talvez que eu nunca tinha parado para fazer, e acho que talvez a gente caminhe na direção de
da construção efetivamente de um sistema robusto. Né? Praticamente até agora, a ideia do Sistema Nacional de Cultura foi pensada como um único programa muito robusto, onde tudo coubesse. A gestão pública, a dinâmica cultural dos territórios, o conjunto dos grupos, que fosse uma base gigantesca, que é quase impossível de ser feita. Cada um desses desenhos deu errado e empacou num determinado lugar. Quando você vai desenhar árvore de conhecimento, e quem basicamente trabalhou com informação e indexação, todas as discussões pararam em várias áreas. Na área de arquivo, as pessoas não concordavam. Na área de museu, as pessoas não concordavam. Na área, assim. Então, a gente começou lá atrás por um desenho com árvores de conhecimento. Aí, depois, se caminhou para uma ideia de uma espécie de Facebook da cultura. Alguma coisa mais aberta, onde as pessoas pudessem, então, colocar suas informações. E aí as pessoas dizem, tá, mas espera aí. Numa conversa, inclusive, com o IPEA, com o Fred. O Fred, porque nesse argumento a gente ficou conversando, tá, mas e as informações da gestão pública? Se elas não estiverem certificadas, porque havia uma grande discussão que as informações precisam ser certificadas, até porque elas são informações de gestão pública. E aí elas não podem ser autodeclaradas, na verdade, ela precisa... É uma outra história, que são, por exemplo, o IBGE, ele coleta os dados de gestão, ele extrai os dados e processa dados que vêm por formulários que sejam de impostos, que sejam de... Então, enfim, é uma discussão sobre dados de gestão pública. E aí eu fiquei aqui fazendo um exercício, lembrando, Isaura, que quando a gente fez o trabalho com o IBGE, e o IBGE fez um primeiro exercício de pensar, não um sistema de informações, mas, de alguma maneira, como reunindo informações de várias pesquisas e fazendo uma análise conjunta de pesquisas com objetivos e públicos diferenciados, eles criaram os volumes do que chamava Sistema de Indicações, de Informações, Indicadores, que não respondia ao SNIC do Ministério. Entretanto, reunia o conjunto de informações, e reúne até hoje. Essa é uma publicação que tem continuidade. Atualizada a cada 4 anos. Que reúne informações, que reúne no volume informações e as fontes de onde elas foram extraídas, ou seja, como é que o que na coleta sobre emprego você tem do setor cultura, o que no consumo familiar você tem sobre o setor cultura. Eram 17 pesquisas. Alguma coisa assim gigante. E aí eu fiquei pensando, por que a gente continua a insistir num desenho único, num único sistema que colete tudo? Por exemplo, hoje o Mapas, que está sendo atualizado pelo próprio Ministério, quer dizer, o Ministério já tem consciência de que a versão que eles usam hoje, que ainda está em uso pelo Ministério, é uma versão que está 2 pontos atrasadas. Quem usa programa de computador sabe disso, significa que tem um monte de recurso que a gente não está usando. E tem uma equipe atualizando, a Universidade Federal do Paraná, representada pela professora Débora Rebelo, pessoas, Goiás. Na verdade, porque aí tem o pessoal de Goiás, tem o pessoal de Mato Grosso, assim, todo o pessoal que trabalha. Enfim, isso está sendo atualizado e já a versão vai ser uma versão mais atualizada e que permite um conjunto na verdade, a extração de informações maiores. E aí, se a gente pensasse outras bases no Ministério, o SALIC é uma outra base. Porque assim, a gente precisa colocar as bases para dialogar, elas não dialogam. Tá, mas o exercício do IBGE essas bases dele próprio, entre si, elas são trabalhadas individualmente, os dados são extraídos de dentro dela, e o encontro entre essas informações se faz fora. A partir da extração, do reconhecimento das tais das zonas cinzas, onde cruza a cultura com outras coisas, por que será que a gente não pode começar a pensar num conjunto de
bases, a específica para a gestão pública, onde a gente extrai as informações. Então, por exemplo, a PNAB, quando você cadastra o plano, ou quando você cadastra, você pode estar como exigência para o próximo ano, por exemplo, o cadastramento de informações mais sobre o órgão de gestão. Na medida em que ela vai ter que entrar com essas informações de qualquer maneira. Ela vai colocar lá o CNPJ, ela vai colocar quem é o responsável, ela vai colocar o endereço, o telefone, o e-mail, não sei o quê, os dados formais. Informar mais algum conjunto de dados pode ser possível sobre gestão pública. Dados, por exemplo, que estão pedidos na política. Tem orçamento? O orçamento está sendo aplicado? Qual a previsão do orçamento para o ano? Essas perguntas podem estar na política e fazem, inclusive, sentido nessa documentação. Na documentação que está prevista na lei. Inclusive, na lei está previsto que tem que haver aplicação do próprio. Então, assim, eu acho que a gente precisa, talvez, começar a pensar mais criativamente sobre o sistema de informações. Acho que ficamos muito presos na ideia de um sistema formal, e é praticamente impossível essa centralização. Né? Exatamente. E aí, Gabi, quando você ficou falando da universidade, da extensão, eu também fiquei pensando, eu conheço, né, a gente sabe que muita coisa acontece na extensão e às vezes a própria universidade não tem, né, registro do que acontece, porque o trabalho de extensão, muitas vezes, ele está ligado ao bolsista do próprio professor, ao projeto do professor que é financiado diretamente. Então, assim, a universidade vai receber a responsabilidade ética, né, dos trabalhos, de como ela, a universidade, se comportou no campo, quando muitas vezes ela própria não tem nem conhecimento e talvez também se precise pensar um pouco, quando você curriculariza a extensão, porque no ensino a gente presta contas de praticamente tudo que a gente faz, e presta muito. Mas na extensão, até porque como ela não tinha peso curricular, ela não pesava pro Lattes, ela ficava como quase alguma coisa que eu posso fazer extra com uma autonomia muito grande. Né? Sou eu, é o meu empreendimento de pesquisa. E aí é interessante a gente pensar também nesse processo, não é um processo de amarras, não é um processo de controle, mas é um processo de geração de conhecimento mais transparente. Né? É de dar visibilidade ao que se faz na extensão e de entender como é que, através da extensão, efetivamente a universidade está chegando nos territórios, porque ela chega. Né? Então, assim, a gente passou aqui o dia inteiro falando e eu estava aqui pensando, eu acho que são caminhos que a gente precisa trilhar para entender melhor e para, de alguma maneira, trabalhar melhor e potencializar melhor esse trabalho do campo. É isso. Na verdade, o que você coloca mais água na minha história da pluralidade de circuitos, de formas. Não acho que a formação tenha que ser uma coisa, não é? Eu acho que tem várias maneiras de se trabalhar. Acho que se deve manter uma certa periodicidade de encontros entre as instituições de ensino superior para troca de experiências, né, e afinidades. Estávamos conversando, Gabi? Gabi contando, né, da experiência de curricularizar, não é, a extensão, que eles têm tido boas experiências nesse caso, e por aí vai. Né? Então, na verdade, eu acho que quanto mais gente interessada e propondo coisas, a cultura só enriquece, só tem chances de vingar.
Perfeito. Antes de passar para a Cida, aqui com relação ao tema da informação na extensão, não sei qual é a realidade das universidades parceiras, mas acho que a gente já avançou bastante. Na UFMG a gente tem um sistema de informação de extensão que, inclusive, ele é central até para pontuações com relação a recursos, a própria atuação dos docentes, enfim, a extensão, a informação na extensão, no nosso caso, no CIEX, que é o Sistema de Informação e Extensão, ela é praticamente obrigatória, não há nenhuma ação de extensionista que queira ser reconhecida que não passe pelo sistema de informação. E a gente pensa, sonha em ter o da cultura, não só o da extensão, porque a gente acha que a cultura não se restringe à extensão, né? Então que a gente precisa ter um sistema de informação. Eu acho que algumas universidades parceiras têm já. A gente tem o Forcult, que Gabi mencionou hoje, o Fórum de Gestão Cultural das Instituições Públicas de Ensino Superior, que é um movimento, ele não é representação institucional, ele é um movimento, mas um movimento que está composto por muitos dirigentes, técnicos e pesquisadores. E que pode fornecer uma institucionalidade nova. Pois é, exatamente. E também porque nesse encontro a gente tem representantes de mais de 100 instituições públicas de ensino superior do Brasil, a gente partilha as experiências e temos avançado, né, bastante assim nessa partilha com as boas experiências uns dos outros e na somatória também das nossas dificuldades, enfim. Então, quando a gente atua junto, a gente também está avançando. Ideia de consórcio. Os planos de cultura. É só passar para a Cida, depois eu passo para o Chico. Então tá. Então preciso de um. Precisa de um microfone desse lado aí. Tá. Francisco Brinatti é o pró-reitor de extensão da Universidade Federal São João del Rei. Extensão e cultura? Desde o ano passado, Extensão e Cultura, Extensão a e gente Cultura. foi uma das universidades que conseguiu mudar essa nomenclatura, né? Trazer também a cultura. Mas é uma contribuição ali, porque na extensão, também um movimento como o Forcult, a gente tem o ForProEx, que vem desde o ano passado, a gente tem o que a gente chamou no primeiro momento de Censo da Extensão, e agora Raio-X da Extensão, que a gente traz todos esses indicadores. Então, esse sistema que o Fernando falou aqui, que é o CIEX, né? O nosso é o módulo extensão, que é o CIGA. A gente está com base nesses indicadores, conseguindo, junto aos ministérios, políticas públicas para a extensão. Então, a gente participou no mês passado, em Brasília, no Ministério da Saúde, num seminário que foi um seminário que era para pensar em políticas públicas da extensão para o SUS, com base nesses indicadores que a gente tem 2 anos que a gente tem feito esse levantamento. E aí que é uma questão que a gente traz aqui para a cultura, né, como o Alexandre também trouxe aqui, que é a dificuldade de trabalhar com esses dados com o público, né, de como público estimado, qual que é o impacto dessas ações nesse território, nessa comunidade que a gente atua. E não só as ações de cultura, mas de todas as outras áreas temáticas da extensão. Obrigado, Francisco. Nossa vereadora Cida Falabella. Bom, primeiro agradecer, né, Isaura e Luiz Alexandre pelas reflexões que contemplam muito o modo como a gente tem visto, né, a Lab 1, a 2 agora, né, e o plano, né, esse programa que vai ser mais permanente aí durante 5 anos. Eu acho que é perfeito dizer que eles foram fruto de uma mobilização extraordinária da sociedade, porque realmente tudo que diz respeito a essas leis que são batizadas por 2 homens, 2 artistas que nós perdemos na pandemia, ainda tem esse agravamento, né, de que a gente usou as leis durante a pandemia, primeiro, e ela teve um valor simbólico muito grande de conectar pessoas, de fazer as pessoas reinventarem as suas trajetórias. O povo do teatro, da dança, então, tem que começar a fazer coisas online, performances online. Então, foi um exercício criativo de sobrevivência. Eu diria que isso mesmo, emocional, artística naquele momento, que eu acho que também promoveu tanto bem-estar das pessoas.
Então, acho que isso tudo vem junto com esse caldo aí. E eu vejo assim, que esses 3 momentos que a gente vai viver agora, né, com a Aldir Blanc, com um programa mais continuado, eles vão marcar muito a política, muito a política de cultura nacional e local também. Eu acho que mudou um pouco a relação. A gente sente aqui, pela experiência de Belo Horizonte e também de Minas, uma solidariedade maior entre os fazedores de cultura quando diz respeito a isso. Uma rede de gente se ajudando e se apoiando, inclusive, às vezes, contra o Estado, né? Como diz, porque o Estado muitas vezes não ajuda. No caso aqui, a gente teve gestões desastrosas da lei. Agora, pela segunda vez, tudo muito atrasado. Mas, por exemplo, em Minas, o processo da Paulo Gustavo foi incrível, porque a rede de pontos de cultura mineira se organizou praticamente sozinha, a revelia do Estado, se organizou, fez busca ativa, procurou as pessoas, procurou os grupos que estavam parados, foram atrás. Até assim, no último minuto, 10 para meia-noite, o povo estava postando o projeto e uns ajudando os outros, e ainda fizeram meio uma vaquinha coletiva para fazer um mapeamento com a cara deles. Isso tudo foi feito apesar de um governo como esse que a gente tem, que acabou com o BDMG Cultural, que queria desalojar a Orquestra Filarmônica. Então, isso é muito interessante, porque mesmo o governo não sendo favorável, por exemplo, como aqui na prefeitura, a gente teve um processo bastante bem resolvido, com muita participação também. Agora, o processo da Paulo Gustavo foi bastante participativo, com um comitê misto, né, para delimitar diretrizes. Isso tudo vai criando uma participação real das pessoas, e agora na Aldir Blanc, né, através dos conselhos e das caravanas de cultura que estão acontecendo, que as pessoas começam a se aproximar mais e compreender mais aquela lei, e os editais podem ser menos burocráticos. E aí a gente entra um pouco na questão dos recursos próprios para a cultura viva dentro desses editais, tanto da Paulo Gustavo como do PNAB agora, né, que ficaram definidos que vão ser feitos assim, e são editais um pouco menos burocráticos. Então, eu tenho uma impressão que foi um exercício, assim, ontem a gente falou de ampliação da democracia, de radicalização, que foi um exercício na cultura de uma experiência democrática, uma experiência de radicalizar a participação e aprofundar o debate. Por outro lado, o Albino Rubim ontem falou muito do excesso de recursos de editais, que isso às vezes pode ser um pouco, criar um tipo de uma situação assim, de então agora é só pegar o dinheiro e tal. Mas eu sou bem otimista em relação a isso, sabe? Eu acho que muita gente que não tinha acessado edital nenhum começou a acessar com a Lei Paulo Gustavo. Isso é notório. No interior inteiro, muitos pontos de cultura. Em Belo Horizonte, o processo de cadastramento de pontos de cultura a partir dessas leis aumentou muito. E também da política, que a gente ajudou a implementar com a lei aprovada. E tem mais de 130 pontos de cultura. Eles agora pressionam para que tenha política para eles nessas leis, né, que haja o recurso. Porque, vamos dizer, tem uma demanda legítima, represada na cidade, que vai precisar de encontrar espaço. Então, eu tenho uma impressão que essas leis, esses programas, eles foram um verdadeiro exercício assim, de democracia, inclusive porque os dois artistas foram artistas bem importantes, disruptivos, e que sempre, né, deram uma contribuição enorme à cultura brasileira, né, e sempre questionando, né, o que está posto, o sistema, né, tanto desde do movimento democrático, do Paulo César, do Aldir Blanc, lembrei do Paulo César Pinheiro também, do Aldir Blanc, do Paulo Gustavo, né, com a sua luta, com o seu humor. Então, assim, eu vejo isso, assim, que o impacto delas a gente não entendeu ainda totalmente, mas eu acho que, e aliado a isso, né, ter um governo que está comprometido com a cultura, com a centralidade da cultura e com a transversalidade da cultura, eu acho que potencializa também a política nacional das artes, as outras políticas que vão acontecer a partir desses recursos que vão chegar. Eu tenho certeza que os artistas, os gestores, os fazedores, os ponteiros saberão usar bem esses recursos, porque a gente precisa ganhar um estoque de massa para enfrentar possíveis novos cenários difíceis, por exemplo, como aqui em Belo Horizonte,
Os pontos de cultura vão ter que estar fortes, porque eles têm que continuar, apesar da gente não saber como que vai ser o comando da nossa cidade a partir do ano que vem. E a gente pode enfrentar um cenário de extrema-direita de novo, de ultradireita. Então, os poderes têm que estar fortes, tem que ter recursos, tem que ter dinheiro para poder manter os seus pontos de cuidado, manter as suas comunidades articuladas, manter a vida, né, gente? É o que a cultura faz, manter a vida vivível, o cuidado, sabe? Então, eu sou bem otimista com esses dois caras aí, viva Paulo Gustavo e viva Aldir Blanc, que eles nos guiem aí pelos caminhos da cultura, dos recursos, dos mapas, dos territórios, e que a gente consiga sair melhor desse período que a gente vai passar. Cida levantou um ponto que eu acho fundamental. A gente é um país que tem, de 2 em 2 anos, tem eleição. E nós estamos aprendendo, eu acho que a grande lição dessas duas leis foi a descoberta da força do parlamento. E isso, na verdade, deve ser um mantra para a Câmara de Vereadores de todo município. Todo município. A pressão em cima do seu vereador é básico, é fundamental. Então, obrigada por... Eu tinha anotado aqui a coisa do parlamento, mas você trouxe à tona isso. Passar para Luiz, o Alexandre. As falas foram ótimas, né? Tanto da Lia quanto da Cida. São ótimos, não tem muito o que falar a partir disso. Só devia destacar, quer dizer, a ideia de sistema é isso, né? É algo que funciona como uma engrenagem. Ele tem que ser robusto, vai ser quanto mais robusta essa engrenagem tiver várias engrenagens que fazem rodar. Né? Sim. E é o que tem que ser, parece óbvio, né? Demorou muito a pensar nisso, né? Discutiu-se tanto, mas não podemos perder, porque de fato é engrenagem. E Cida, a questão da rede mineira, pelo que o Zé Márcio teve que sair, porque foi construída a partir do Observatório da Diversidade Cultural, né? E foi um esforço coletivo, ou seja, foi política. Foi entendimento de política, porque é isso, é a construção coletiva. Então, é isso que a gente tem que conseguir ver e fortalecer. E eu sou com você, eu sou otimista também. A gente tem que varrer a contrapelo, tem que ser meio Walter Benjamin, mas eu acredito que a gente tem que conseguir. Porque também se a gente não acreditar, fazer o quê, né? Eu também não tenho muito o que acrescentar, só para dizer que eu também sou otimista. Apesar de ser um pessimista, mas eu atualmente estou mais otimista que pessimista. Ok. Eu acho que a gente pode encerrar, né, o dia de hoje. Temos aqui alguns colegas se manifestando, o Neri. Neri está aqui, né, praticamente aqui dentro conosco, Neri. Muito bom. Em Santo André, o conselho funciona assim. Luiz, Fórum de Trabalhadores da Cultura, Fórum de Trabalhadores da Cultura, Fórum de Entidades Culturais. A gente tem também a Andréa Gonçalves dizendo, e quando se tem o conselho, mas ele não absorve a representatividade, se tem apenas 5 segmentos nele, e no entanto não há escuta ou consultas públicas, eles não publicam e ficam entre eles. O José Oliveira Júnior, que é nosso colega da Secretaria de Estado da Cultura, José conosco dizendo, colegas, que mesa ótima. A Cláudia Uara também, sua prima, muito querida e ativista aí nossa cidade. Professora Isaura, sua fala é uma luz. A necessidade de formação dos gestores públicos e conselheiros em nosso estado se faz urgente. E o Neri diz, um cadastro único da cultura, o Cadascult. Ele diz, acredito ser uma saída. Ele está falando disso desde manhã, o Cadascult. E a Márcia Horta também conosco, viu, Márcia Betânia? Um grande abraço para você. Se dedicou
se dedicou incansavelmente para construir processos participativos e democráticos para a implementação da Aldir Blanc e LPG. Para finalizar, nas redes Neri Silvestre, dias produtivos, muito bom. Então, com isso, a gente encerra essa mesa. Muito obrigado.